E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeo de questões comentadas aqui exclusivamente aí para vocês. E o tema dessa semana aí desse vídeo é sobre incidências radiográficas sobre o crânio e também um pouco de anatomia. Mas calma, antes de começar o vídeo eu gostaria de pedir para você já deixar o like. E se você é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, ficar por dentro de todo o conteúdo. Lembrando também que você pode me seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorgilprof, onde lá, além de você participar de todas essas interações, também tem a oportunidade de radiologar de pertinho conosco. E eu queria aqui deixar um recado para vocês, e dizer que no dia 25 de setembro vai ocorrer aí mais uma turma do aulão de KV-MA/MS, que por sua vez você pode se inscrever facilmente, chamando pelo número que está aparecendo aí na sua tela. No aulão de KV-MA/MS eu vou te ensinar a como dominar todos os fatores radiográficos em relação à prática, sem contar também que você ainda vai ter o direito ao certificado e também algumas tabelas de exposições. Então corre e se inscreva, porque as vagas são limitadas e claro, você não vai querer ficar de fora. Bom, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, recebemos muitos comentários de muitos concurseiros da radiologia e estão gostando aqui dos conteúdos em relação às questões comentadas que nós estamos fazendo aqui toda quinta-feira às 7 horas da noite. Se você tem aí algum tema, ou se você está gostando, deixa aqui embaixo nos comentários para que eu, a equipe do Radiologando, possa te responder aí e trocar uma ideia bacana. Temos aqui algumas questões relacionadas à cabeça ou também o crânio, como as técnicas radiográficas e também um pouco de anatomia. E a primeira questão, ela diz o seguinte: das incidências a seguir, a que melhor demonstra os ossos da base do crânio é, letra A, Stevens, letra B, perfil, letra C, PA, letra D, reversion ou letra E, Meyer, ou Mayer, como muitos dizem. E aí, qual foi a questão que você marcou? Bom, se você colocou a letra D, reversion, a sua alternativa está correta. Afinal de contas, incidências radiográficas relacionadas ao crânio, dessas aí, eu garanto a vocês que existem muitas incidências especiais. E a incidência pelo método de reversion é uma delas, como vocês estão observando aqui na tela de vocês. Lembrando, pessoal, que essas incidências, por muitas vezes, também dependem da colaboração do paciente para que a gente possa realizar. A incidência especial mais comum que a gente realiza ao crânio em relação à incidência pelo método de Towner, mas que por sua vez possui as outras variâncias, como o método de Breton, o método de Haas, e reversion também é uma delas. Então, para você estudar bem em relação aos ossos da base do crânio, a incidência ou pelo método especial que você deve utilizar e aplicar é o método de reversion. E aí, gostaram? Anotaram? Eu espero que sim. Essas questões relacionadas ao crânio, muitas vezes, se você não tiver uma boa interpretação, acaba que você pode confundir. Então já vai anotando aí as dicas para você aprender direitinho. Vamos agora para a próxima questão. Bom, a próxima questão é uma questão muito fácil, está atrelada aí em relação à anatomia. E a segunda questão é a pergunta seguinte: o esqueleto do crânio, tá? Caixa do cérebro, ou ali a calota craniana, é constituído por letra A, 9 ossos, letra B, 7 ossos, letra C, 6 ossos, letra D, 8 ossos ou letra E, 5 ossos. E aí, sabemos que na região da cabeça existe a região da face e a região do crânio. E para a face e para o crânio temos aí uma quantidade específica em relação ao número de ossos. Mas em relação ao crânio propriamente dito, quantos ossos temos aí? Letra A, B, C, D ou E? Bom, eu vou dar um tempinho para você me dizer aí qual é a resposta que você marcou. E aí, qual foi a resposta que você marcou? Bom, se você colocou aí novamente a letra D, 8 ossos, a sua resposta está correta. Inclusive, eu lancei um vídeo aqui no Radiologando sobre os ossos do crânio, que vocês podem dar uma conferida aqui nos cards. Quem assistiu esse vídeo, de certeza acertou essa questão. Mas, se porventura você não acertou, não se preocupe. Todo estudo ele é dado de forma gradativa, ou seja, gradual. Aos poucos você vai aprendendo um pouquinho de cada conteúdo. E assim você vai acumulando conhecimentos, tá certo? Mas não se preocupem, temos aqui mais vídeos de questões comentadas. Ou até mesmo você pode revisar para poder fixar bem um conteúdo, tá bom? Lembrando, pessoal, que se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão sobre questões comentadas em relação a algum tema, deixa aqui embaixo que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder e trocar uma ideia
para a gente poder cada vez mais produzir conteúdos especialmente para vocês, tá bom? E aí, vamos lá para a próxima questão? Vamos lá? A próxima questão é uma questão sobre posicionamento, e eu já adianto para vocês, é uma incidência de rotina do crânio. Ela pergunta o seguinte: na incidência do crânio em póstero anterior, ou seja, um PA, tendo como referência o plano da linha infraórbito meatal, perpendicular ao filme radiográfico, o raio central incide. Bom, sabemos que o PA de crânio ele pode ser realizado aí de algumas formas, mas quando basicamente aí o raio central, tá, o plano em relação aí infraórbito meatal, está ali perpendicular ao filme radiográfico, onde é que a gente deve colocar aí o raio central? Letra A, perpendicular ao filme radiográfico, saindo na násio. Letra B, com angulação podálica de 12 graus, aproximadamente, saindo na região da násio. Letra C, com angulação cefálica, 7 graus aproximadamente, aí, saindo na região da násio. Letra D, com angulação cefálica, a 12 graus aí aproximadamente, saindo também na násio. Ou na letra E, com angulação podálica de 7 graus aproximadamente, saindo na região da násio. Bom, uma coisa é certa, o raio central vai ter que estar saindo aí em relação à região da násio. Mas qual é a forma correta? A gente coloca perpendicular ou a gente dá uma angulação? E se essa angulação é cefálica ou podálica? Bom, eu vou dar um tempinho para você me responder aí qual é a questão que você marcou. Letra A, B, C, D ou E. Bom, diferentemente aí das outras duas questões, se você marcou a letra A nesta daqui, a sua resposta está correta. Quando a linha infraórbito meatal, que é essa linha aqui, ó, ela está voltada aí perpendicularmente em relação ao filme radiográfico, o raio central ele deve incidir de maneira perpendicular, saindo na região da násio. Afinal de contas, quando a gente faz basicamente aí uma leve inclinação do crânio para deixar essa linha infraórbito meatal perpendicular ao buque, automaticamente a própria estrutura ela já está dando uma leve angulação. Então não é necessário você angular mais uma vez o raio central. Se o paciente mexe a estrutura, a gente mantém o raio perpendicular. E se o paciente não conseguir mexer a estrutura, aí sim, a gente dá uma leve inclinação aí para poder realizar o exame. Então, anotou aí? A resposta correta é a letra A. O raio aí perpendicular em relação ao filme radiográfico, saindo na região da násio. E aí, o que você achou dessas questões? Gostaram? Bom, se vocês quiserem aprender ainda mais e ter aí acesso a todo esse conteúdo, vocês podem também se inscrever e fazer parte da turma exclusiva do Seja Membro, que está aqui embaixo, ó, ao lado do botão do inscreva-se, ou então no primeiro link aqui da descrição do vídeo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de questões comentadas também. E se vocês quiserem mais vídeos desse assunto, comente aqui embaixo também para poder saber aí e a gente cada vez mais produzir conteúdos pensando aí em você e também nos seus estudos, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Lembrando que tem vídeo novo toda terça e toda quinta aqui às 7 horas da noite. Então já se inscreve, ativa o sininho e não perde aí nenhuma notificação. E nos siga também nas redes sociais, tanto no @radiologando, tanto no @igorgilprof. E venha participar de lives também e interagir muito mais sobre a radiologia. Bom, eu encontro com vocês no próximo vídeo, na próxima live, ou quem sabe aí no aulão no dia 25 de setembro. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais.